Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Hoje nós vemos aqui para a gente fechar aquela aula da Segunda Guerra Mundial, né, galera, no segundo ano, e trago para vocês então qual que vai ser nossos temas. Brasil na Segunda Guerra Mundial, Brasil vai para a guerra, e a famosa frase, a cobra vai fumar, a famosa frase e a imagem, inclusive, né? Vamos entender por quê. Pegamos ali a Força Expedicionária Brasileira, o exército que vai, 25 mil soldados brasileiros que vão ser montados para ir para lá. O dia D, que é a Operação Overlord americana. A contraofensiva soviética, fala-se muito do Cerco de Berlim, mas na verdade nós temos a Batalha de Vistula Oder. Enfim, como que os russos saem então da União Soviética e fazem o processo que nós chamamos de desnazificação, né? Derrotando vários territórios que estavam dominados pelo nazismo. E eu termino com o final da... Não sei se chega ao final da guerra, porque o cerco de Berlim, as últimas horas de Hitler, não é o fim da guerra. E sim a rendição japonesa depois dos dois ataques de Hiroshima e Nagasaki. Ok? O Brasil vai para a guerra. Por quê, professor? Bom, primeiro começa com Pearl Harbor. Vamos lá, que relação tem a ver? Ataque japonês, vocês viram na aula passada. No outro dia, 8 de dezembro de 41, os Estados Unidos já está declarando guerra contra o eixo, enfim, para o Japão, porque o Japão automaticamente está pegando o eixo. E o eixo era a Alemanha também. Em janeiro, olha que ligeiro que era, porque até então o Brasil também estava de uma maneira neutra. Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, tinha uma boa relação comercial, olha que coisa alucinante, hein? Tanto com o eixo quanto com os aliados, para o Brasil, para Getúlio Vargas, era uma oportunidade de negócio, vendia produtos enlatados, produtos de gerais para a Alemanha nazista, enfim, eles estão em guerra, né? Quem está alimentando? E como também vendia produtos como borracha, o latex, o ciclo do latex ainda estava voando no Brasil ainda, inclusive para os Estados Unidos. Foi criado em janeiro, foi em dezembro de 41 o ataque, em janeiro foi criada uma espécie de uma conferência aqui no Brasil, e criada no Brasil pelos Estados Unidos, chegou e falou, nós vamos fazer uma reunião com todos os países da América Latina, quem vai assinar com a gente contra o eixo. Olha só a pressão, porque até então o Brasil estava de uma maneira neutra, e se não fosse isso eu tenho certeza que iam manter. Mas foi assim, aconteceu em janeiro essa tal de conferência, no Rio de Janeiro inclusive, e já começou. Fevereiro já começou os primeiros ataques de submarinos nazistas contra navios brasileiros em várias regiões do oceano, do Pacífico, na costa, no litoral brasileiro, em várias regiões, ok? Bom, ainda em fevereiro, lá por agosto, que realmente o Brasil foi declarar guerra, ainda segurou, Getúlio Vargas segurou até onde deu, disse que a pressão estava muito grande. E aí, como é que é? Você já teve navios atingidos, você já teve situações de mortes já, nós já declaramos guerra, nós já estamos indo para a guerra e o Brasil está aí de que lado mesmo? Porque se vocês não estiverem do nosso lado, é o próximo país a ser invadido, é vocês. Então, estava uma pressão internacional muito grande. O Getúlio Vargas teve que assumir, então. Está ali a imagem. Submarinos alemães fazem ataques contra navios brasileiros em diferentes regiões. O professor falou sobre isso. 32 afundamentos. Não teve jeito. O Brasil teve que entrar para a guerra, não. Houve um ataque no Mar Mediterrâneo, em 41. E eu até comento sobre isso, mas não é o motivo ainda, porque os ataques aumentaram mesmo depois de janeiro, quando o governo brasileiro rompe relações em janeiro de 42, naquela reunião que o professor Roberto falou. Jornal O Globo noticia o famoso Buarque, de fevereiro de 42, esse foi um naufrágio, com mais de 100 mortos, inclusive. Aí o Brasil vai pra guerra. Tá preparado pra guerra? Tá, que é uma beleza. E aí? E aí? Tem exército, tem armamento, tem tecnologia, tem navio para levar soldados para lá. Da onde vem tudo isso? O Brasil vai passar por um processo de reconstrução. Eu visitei muitos sites, inclusive do próprio exército brasileiro, historiadores militares que contam a história, inclusive. Acho bacana confrontar as histórias, sabe? E nisso se fala muito sobre uma reconstrução, um momento de técnicos brasileiros que foram, inclusive, para a Segunda Guerra Mundial em batalha, para eles entenderem a dinâmica, que nem isso o Brasil estava preparado para um tipo de técnica de batalha, de guerra, como a Segunda Guerra Mundial. Né? Então esses técnicos brasileiros vão para lá, técnicos paraquedistas que vão aprender a pular de paraquedas lá nos Estados Unidos,
né? Enfim, todo um treinamento. Esses 2 anos se monta um treinamento, fala-se muito, inclusive até mesmo botinas, uniformes, que foram vendidos, produtos de segunda qualidade, dos Estados Unidos para o Brasil, porque o Brasil não tinha esse material também, né? Enfim, a Força Aérea, a FAB, né, que vão se utilizar principalmente dos Thunderbolts, né? Enfim, aviões ingleses. Acabou se optando por navios americanos que vão levar, e o Brasil está preparado para a Segunda Guerra Mundial, lá por 44, estão preparados para ir para a Segunda Guerra Mundial. Em 44, já está acabando a guerra, tá fácil. Também não é por aí também. Colocaram a famosa imagem da cobra vai fumar. O que é essa imagem? Olha, tem 2 versões. Eu já ouvi a versão dizendo o seguinte: o Brasil não vai para a guerra, nem que a cobra fumasse. Como já vi a expressão que os soldados pediram para que fizesse desenho dizendo o seguinte: não, lá a cobra vai fumar, né? Vamos mostrar o poder do Brasil. Já vi várias versões. Seja como for, nós colocamos aqui as missões de 44, eles foram para a Itália, eles têm que desnazificar 2 territórios em Castelnuovo e Montese. Tá acabando a guerra, tá fácil. Não é bem por aí. Você tem que pensar também que é um campo ainda de domínio nazista, dominado por soldados nazistas, em menor número, sim. Tem poucas baixas, se coloca que entre 500 a 600 soldados brasileiros morreram para uma Segunda Guerra Mundial, que morreram 60 milhões de pessoas. Você com um exército de 25 mil, morreu 500, é considerado uma baixa pequena. Tem até, inclusive, um cemitério italiano. Depois eles transferiram para cá, os soldados que morreram para cá. Eles vieram para cá, tem todo um processo simbólico bem bacana, assim, a história deles, então. Mas mesmo assim não foi fácil. Eles tinham que dominar 2 regiões ainda nazificadas. Tem a história do Wolf, que foi um soldado muito corajoso e tudo mais. É bem bacana. Vale pesquisar um pouco sobre a história, então, Força Expedicionária Brasileira. Se você está na internet aí, vale a pena conhecer um pouco a história da Força Expedicionária, os chamados pracinhas. Inclusive eu, puxa vida, conheci um pracinha chamado Paulo Stankiewicz, conheci pessoalmente, tem um momento muito bacana na minha vida. Vamos lá, o Brasil então mantinha essa neutralidade, o professor Roberto explicou, quebra a neutralidade e o Brasil entra para o lado dos aliados em agosto de 42. O treinamento, o senhor já falou. Bom, soldados aqui, uma fotografia bem famosa, soldados Força Expedicionária Brasileira, e já estão sendo saudados por moradores de Massarossa, né, no final de setembro de 44. E assim, é muito bacana as histórias da Força Expedicionária. Fala-se que tinha muito problema de gangrena, né? O frio, assim, na Europa, as pessoas, os soldados que pisavam na água, enfim, com a bota. E diz que eles percebiam que os soldados brasileiros não sofriam esse problema, assim, do pé gangrenar, enfim, congelar, perdeu, tem que cortar o pé do cara, como diz o outro, né? E por quê? Porque ele diz que costume simples brasileiro nosso, né? Tirar a bota quando ia descansar, tirar a bota, erguer os pés para cima, coisas simples faziam muita diferença. E os outros soldados começavam a perceber de outros países por que não tinha essas situações com os soldados brasileiros. Isso é o Paulo Stankiewicz contando para mim. Operação Overlord. Bom, agora vamos com tudo. Parte norte, França, né? Diz a lenda, eu acredito que seja verdade, que o Hitler colocou seu exército nazista leste, oeste, sul da Europa. Falou assim, não, pelo norte não vão. Por quê? Praia de Omaha, plenilúnio, junho, lua cheia, mar agitado, não vão por lá. Não, mas senhor, vai deixar com poucos baluartes. Não, não, não. Com certeza eles vão tentar pelo norte, pelo sul da Europa, pela parte leste. Vamos focar esses 2 lados. Adivinha por aonde que eles passam? Operação Overlord. Tá ali uma das fotografias aqui. Praia de Omaha, norte da França. 160 mil soldados no dia 6 de junho de 44. Depois, meus amigos, em menos de 3 semanas, em uma semana, 3 milhões de soldados passaram pela praia. Professor, eu assisti aquele filme, Resgate do Soldado Ryan. Pô, filmão. Tudo bem, uma visão norte-americana. Mas o início mostra o tamanho das dificuldades que foi passar pela praia de Omaha, enfim, a chamada Operação Overlord.
E ali começa, né? Então, abriu o norte da Europa e começa um processo de desnazificação. Nós temos as consequências. Bom, aí vem a contraofensiva, porque a gente fala muito do lado dos Estados Unidos, mas quem realmente cercou Berlim, diga-se de passagem, no dia do aniversário do Adolf Hitler, inclusive, bombardear no dia já era uma resposta, inclusive, né, simbólica contra Adolf Hitler, foram os russos. Os russos nós chamamos de contraofensiva. Nós temos 3 grandes operações, chamada Bagration, primeira operação que vai ser derrubada da nazificação, em parte da Polônia, Operação Vistula, no rio Vistula com o rio Oder, entre Polônia e Alemanha, e a Batalha de Berlim, a gente coloca como as últimas horas de Hitler. Aqui, Bagration, tá aqui, Operação Bagration, junho a agosto de 44, uma fotografia inclusive com nazistas que deixaram tudo que tinha de pertence a equipamentos abandonados pelos alemães ali na Bielorrússia. Vistula Oder, em 45, e a Batalha de Berlim, no dia 20 de abril, aniversário do Hitler. Não é coincidência, os soviéticos escolheram no dia para bombardear Berlim, né? Hitler tem 10 dias, então, considerado como os últimos dias de Hitler. Vale a pena vocês procurarem um filme alemão, um único filme alemão sobre a história de Hitler, chamado A Queda, As Últimas Horas de Hitler. O nome do filme é A Queda, o único filme alemão que conta as últimas horas de Hitler. No dia 2 de maio, então 30 de abril, Hitler comete suicídio no seu bunker, aquelas estruturas subterrâneas. 2 de maio, últimos oficiais se rendem em Berlim, mas não é o final da Segunda Guerra Mundial. Aqui é o portão de Brandemburgo, com Berlim completamente destruída, mas o fim da Segunda Guerra Mundial é depois da rendição japonesa, que ela ainda é do Grupo do Eixo. Então acontecem os ataques de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45, e aí sim, né, uns colocam que foi como uma espécie de uma retaliação, uma vingança dos Estados Unidos contra Pearl Harbor e tal. Enfim, outros colocam, historiadores colocam, né, que o Japão já iria se entregar mesmo, e era questão de tempo, não precisava, também tem isso. Seja como for, na verdade é um crime de guerra, porque os Estados Unidos escolheu uma cidade uma cidade civil, uma cidade que tinha sido intacta, mantida, né, de maneira, alguns falam inclusive estrategicamente mantida intacta, só para ver o poder da bomba mesmo sobre o Japão, né, porque Tóquio estava sendo bombardeado, e por que aquela cidade, Hiroshima, os aviões passavam por cima e não faziam nada, porque estava só para ver o tamanho da destruição. Seja como for, os Estados Unidos se aproveitou disso para se lançar como um grande poder militar mundial, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, que é o conteúdo que vocês vão ver na próxima aula. Guerra Fria. Como fica o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial? Não é? Ela mostrou que tem uma bomba inédita, uma bomba nuclear, nenhum país ainda então tinha feito aquilo. Vi estudos que a Alemanha tinha projetos e tinha tecnologia, só não teve tempo ainda bem para fazer uma bomba nuclear, né? Enfim, e aí nós vamos ver agora como que fica o contexto mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Tá aí, o famoso nuvem de cogumelo, eu trouxe para vocês da de Hiroshima e Nagasaki. Só de Hiroshima, menos de 120 mil pessoas morreram em menos de 3 segundos. Tem um colega nosso, que inclusive a sua avó sobreviveu, né, mora no Brasil, é muito bacana a história dela, e outros sobreviventes, mas assim, raros casos, num círculo de 3 quilômetros que sobreviveram ao famoso ataque de Hiroshima. Fim da Segunda Guerra Mundial, então, 2 de setembro, o Japão declara rendição de capitulação. O que é isso, professor? Rendição total. Olha, o que você escrever, a gente assina aí. Rendição incondicional. Pouco antes, Forças Aéreas dos Estados Unidos havia arrasado as cidades, como o senhor explicou. Fecho aí com vocês, galera. Vocês espero que tenham curtido aí. Pô, olha, deu pano pra manga, hein, galera. Dei algumas alternativas, umas dicas bacanas pra vocês estudarem também, né? E, poxa vida, foco nos estudos, força aí, fé no coração. Até a próxima, valeu!